Olá pessoal, tudo bem? Então apareceu esse assunto ontem e eu só consegui gravar agora. Acho que é um assunto mais importante do que a abertura de mercado. Então vamos dar uma olhada e eu vou fazer algumas continhas aqui para demonstrar o eventual tamanho do problema para quem investe no tesouro. E, enfim, vamos ver aqui as manchetes, né? Governo vai propor alíquota fixa de imposto de renda de 17,5% para aplicações financeiras. Assim, falado de maneira geral, parece que pode ser para renda fixa, variável, não está bem claro. Outra mudança é a cobrança de 5% de aplicações hoje isentas, como letras de crédito imobiliário, letras de crédito agrário, certificados de recebíveis imobiliários e os certificados de recebíveis agrários. Muito bem. O que eles dizem aqui? O governo discutiu com o Congresso e deve colocar em uma MP, medida provisória, alterações no IR incidentes sobre aplicações financeiras no pacote fiscal para substituir parte do decreto que elevou o IOF. Atualmente a alíquota de IR cobrada é reduzida conforme o tempo do investimento, aquela escala de 2 anos, né? Que cai de 22,5 para 15. E a ideia do governo é fixar em 17,5, independentemente do prazo que o investidor mantém a aplicação. Esse é o percentual médio pago hoje. Bom, pessoal, teve essa ideia já na época do Paulo Guedes em fixar tudo em 15%, mas não vingou também. E o valor de 17,5 vai incidir sobre todas as operações, incluindo day trade, com exceção de títulos incentivados. Quais seriam os títulos incentivados, pessoal? As debêntures de infraestrutura, né? Ou seja, que também tem um risco bem mais alto, né? Ó, outra mudança nessa parte de investimentos é a cobrança de 5% em cima de LCI, LCA, CRI e CRA. Aqui, ó. A justificativa do governo é que há hoje uma série de títulos isentos que, na visão do governo, distorcem o mercado. Dessa forma, juros de outras aplicações sobem para compensar os isentos. Não é bem isso, né? Na verdade, está tudo muito alto devido a uma taxa de juros. Como é que se diz agora, pessoal? Me fugiu a expressão. A taxa de juros intrínseca, aquela base, né? Me fugiu o termo. A taxa de juros neutra, digamos assim. Aquela que não estimula nem freia a economia. Taxa de juros estrutural. Tá aí. Então, pessoal, essa taxa de juros neutra ou estrutural é flagrante, é bem nítido para todo mundo que ela aumentou muito no Brasil nos últimos anos. E eu tendo mais a acreditar que as outras aplicações sobem os juros não é porque existem títulos isentos. Não, pelo contrário, eles estão competindo ali. Eles deveriam baixar os seus juros, já que o outro é isento, né? E o outro vai pagar mais em tese. Então não fecha muito bem essa ideia aqui. Mas enfim, temos outra matéria aqui. Em novo pacote fiscal, o governo quer IR de 17,5 sobre aplicações financeiras. Aqui ele fala um outro detalhezinho que não tem na matéria do Infomoney. Cadê aqui, ó? Ó, as informações sobre a unificação da alíquota são da Warren Investimentos e foram obtidas em conversas com a área técnica do governo. Então, quer dizer, para quem está desesperado, preocupado, eu já vi até alguns relatos meio emotivos aqui na área de comentários. Pessoal, calma, calma, a gente não viu ainda. Segundo relatos, o governo afirma que a medida será fiscalmente neutra, ou seja, não terá impacto na arrecadação. Essa é sobre a unificação da alíquota da renda fixa. Ó. Aqui, ó. Atualmente é uma tabela regressiva, né, que vai de 22,5 a 15, incluindo títulos públicos, fundos, renda fixa em geral e renda variável. Ficaria tudo em 17,5, tá? Então, no governo anterior já se tentou algo parecido e não aconteceu. Tá certo que não tinha o aumento, né? Era para ficar tudo em 15, mas não aconteceu. E aqui diz que não terá impacto na arrecadação. Então a gente já fica assim, então para que propor essa medida?
Enfim, né? Então a gente já começa a ver. E eu também não vi nenhum cálculo de que isso possa gerar quantos bilhões de reais e o que resolveria em termos dos problemas aí que o governo precisa dessa arrecadação, né? A avaliação é de que a mudança não afetaria a estratégia de estimular o alongamento da dívida pública na visão oficial, afirmou a Warren em nota. Bom, aqui eles ainda citam os LCI, LCA, CRI e CRA, mas param por aí. Aí eu encontrei uma outra matéria, pessoal, que é essa aqui, ó. Os FIIs e os FIAGROS pagariam 5% de imposto de renda, afirma o jornal, a exemplo da ideia para as LCIs e para as LCAs. Ó. Ele já começa citando isso por aqui. Então, realmente, pessoal, é um tarifaço geral, tá? Geral. Eu não vou entrar no mérito, não vou entrar em discussões acaloradas, sentimentais, nem muito menos políticas, tá? Eu vou falar aqui friamente para os investimentos e para quem investe no Tesouro Direto o que reflete, e aí já vamos montar aqui a nossa planilha. Então vamos começar, pessoal. Aqui tem o VNA, que já coloquei na planilha do dia 9 de junho, tá? Mas assim, ó, então na nossa análise fria, tá? De novo, não estou avaliando mérito, não estou emitindo opinião sobre isso. Estou apenas olhando esses números que foram apresentados. O Tesouro Direto foi dos menos prejudicados. É ruim? Claro que é ruim. Até vou emitir a minha opinião aqui sobre quais títulos eu penso que sofreriam mais. Tá? Com essa alíquota aí passando de 15 para 17,5, a mínima de 15 para 17,5. Tá? Então, isso claro que é ruim. Mas todos os outros investimentos, pessoal, estão tendo um aumento maior. Porque quem é isento e passa a pagar 5, tem investidor no Tesouro Direto que nunca pagou menos de 22,5% ou 20%, porque sempre ficou indo atrás de marcação a mercado. Né? Então, quem que vai sentir mesmo esse prejuízo, esse imposto a mais? Quem investe para longo prazo, que infelizmente somos nós aqui no canal, né? Mas aí, pessoal, vamos dar uma olhada aqui na tabela de preços e taxas. Bom, agora, pessoal, nós vamos dar uma analisada. Eu vou analisar apenas os títulos IPCAs, tá? E eu não vou fazer projeção de inflação. Eu vou utilizar o VNA de hoje, supondo uma inflação zero, para ver quanto que seria o imposto de renda no modelo atual e com essa ideia aí de 17,5, tá? Vou pegar como exemplo o IPCA 50 a 830. Para quem não sabe, pessoal, quanto que esse título vai pagar no vencimento, ele vai pagar o VNA que está aqui, que é o do dia 9/6, ele vai pagar esse VNA corrigido pela inflação. Só que você pagou pelo VNA 830. Esse é daí que vem a grande rentabilidade do Tesouro IPCA principal. Então vamos ver aqui, pessoal. Quanto que seria o ganho de capital se a inflação fosse absolutamente zero? Então tá aqui montado o exemplo do IPCA 50, pessoal. Então, supondo a inflação zero, chegaríamos a um ganho de capital de R$ 3.687, com imposto de renda de 15%, este seria de 553, 17,5, 645. Vejam, é quase R$ 100 a mais, né? Mas se a gente pensar na proporção do título, é mais de 10% do título hoje, né? Que loucura. Quanto que seria o líquido com IR de 15? 3.965 e a 17,5, 3.873. A rentabilidade, o ganho líquido total, cairia de 377 para 366%. É uma queda, pessoal, tá? Agora, pensando no IPCA com juros,
o que nós teríamos? Nós teríamos quem já tem muitos títulos a 15%. Essa pessoa sim vai ser bastante prejudicada, né? Porque vai pagar um imposto a mais que não estava pagando. Ela pode eventualmente ver a sua renda semestral reduzir. Vamos calcular como seria o cupom bruto, para a gente ver quantos títulos a gente precisaria para ter uma renda líquida de R$ 1.000. Esse é o objetivo, tá? O cupom bruto seria o VNA vezes 0,02 9563. E aí, o cupom na alíquota de IR de 15% vai ser tanto, e do IR a 17,5% vai ser tanto. Então, eu vou colocar aqui. Olha ali, ó. Nós temos uma redução no cupom líquido de R$ 3,34. O que vai dar, pessoal? Aqui, vou voltar aqui para a célula. Ver aqui, ó, 3,34 sobre isso aqui. Vejam, o imposto aumenta 2,5%, mas a tua renda diminui 3%. Interessante, né? São coisas da matemática. Bom, o que mais que nós temos aqui? Vamos calcular então a renda para 1.000. A gente quer R$ 6.000 por semestre, certo? Quantos títulos na alíquota de 15%? Já vamos fazer aqui. Bom, então aqui, pessoal, para ter a renda semestral de 6.000 ou 1.000 por mês, no modelo atual, 52,84 títulos. Com a mudança na alíquota do IR, iríamos para 54,44 títulos. Ou seja, necessitaria do investimento de R$ 6.000 a mais, praticamente um título e meio dentro dessa composição aqui, né? Já para o título Renda a Mais, pessoal, como a tributação dele é em cima do ganho de capital em cada mensalidade, esse imposto também vai ficar bastante diluído. E se, por exemplo, se a gente pegar o Renda Mais 30, digamos, né, a R$ 1.800, ora, e você está recebendo um VNA inteiro por mês, 4.518, né? Veja, você já tem 1.803, que corresponde a aproximadamente uns 40% do preço do VNA, já investidos. Então você vai pagar um imposto de renda 2,5% maior em cima de um ganho de capital de 60%. Então, talvez aumente de 1 a 1,5% no para valer, né, o teu imposto de renda, tá? Porque o imposto de renda não é em cima de toda a mensalidade. É isso que eu estou chamando a atenção. Então, pessoal, sabemos que é uma notícia ruim e nós podemos, então, com base nessa demonstração rápida que eu fiz aqui, ver quais são os tesouros mais prejudicados. Na minha visão, sem sombra de dúvidas, é o Tesouro IPCA principal. Por quê? Porque ele paga um imposto de renda acumulado e você vai pagar tudo isso de uma vez só na chincha. O segundo mais prejudicado é o Tesouro IPCA com juros. Tá? Ele tem uma suavização aí, porque você está pagando um pouquinho de imposto de renda em cada semestralidade que você recebe. E aí, isso acaba reduzindo um pouco o montante total. Vejam que a diferença não é tão grande assim. Claro que se você já não investe mais, você não tem de onde reinvestir, isso aqui complica muito. Mas se você ainda tem como reinvestir, como fazer mais aportes, refaça os cálculos e aumente os objetivos. Infelizmente é isso. E o título que vai ser menos prejudicado são os Renda Mais. Em menor grau os Educas, né? Porque os Educas têm um tempo menor. Mas se tivesse um Renda Mais de 40 anos, esse então nem... Olha, bem entre aspas o que eu vou falar, quase nem sentiria, tá?
Então, pessoal, infelizmente o quadro é esse, tá? Eu acho que a gente não tem que ter nenhuma reação emotiva nesse momento, não tem que ficar desesperado, querer procurar outro investimento, outra alternativa e tal, porque vocês viram que pelos desenhos apresentados, o Tesouro ainda vai ser o menos prejudicado. Temos que aguardar para ver, pessoal, tá? E vamos também aprender aí com o pessoal dos fundos imobiliários que passaram por esse estresse tantas vezes e ainda não viram, espero que continuem não vendo, né? O imposto de renda aí nos seus investimentos, com projetos que entram, que saem e que não dão em nada. Eu espero de coração que isso aí não ande para frente, tá? Que realmente é mais imposto em cima aí das pessoas que estão trabalhando duro para poupar, fazer uma economia, para ter uma vida um pouco mais digna no final. E são justamente esses em quem o governo vai cobrar, né? Mas enfim, tá? Eu espero que esse projeto não ande para frente. Quanto aos impactos, é isso aí, pessoal, tá? Temos que, no momento, esperar pelas definições e pelas novas notícias. Por enquanto, muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.